Fico muito feliz por ver pessoas que estão crescendo, em nome de Jesus, crescendo na palavra, crescendo em Deus, e a igreja crescendo junto. Nós vamos crescendo juntos, as células estão multiplicando, glória a Deus, e a igreja está crescendo. Quanto mais se multiplica, amém, mais a igreja cresce, mais o reino de Deus é exaltado, mais o reino de Deus é engrandecido para a glória do nome dele. Senhor, eu te peço, eu te glorifico, abençoa a vida do meu irmão, a vida do teu servo, que nesta noite, nesta tarde, Pai, vai ministrar, vai trazer uma palavra aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Que mais uma vez, Pai, como tu tem feito, tu use ele grandiosamente, tu use ele poderosamente, Pai amado, para nos abençoar aqui por intermédio da tua palavra. Que ele seja um canal de bênção, Senhor. Tudo que venha, Senhor, não venha dele, mas seja ministrado ao seu coração, e do seu coração passe para a sua igreja, para a tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, por fé, te agradeço, amém. Podem aplaudir Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Podem se assentar, queridos. Peço que vocês abram as suas Bíblias, ou o aplicativo, no celular, quem tiver, no livro do Gênesis, capítulo 45, a gente vai fazer a leitura do versículo 14 e 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, versículo 14 e 15. De antemão, a gente quer externar aqui a nossa alegria em ver a casa do Senhor lotada, né, cheia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é frutos do trabalho que vem sendo realizado aqui, né, através da vida dos nossos pastores, de toda a liderança, de cada ovelha, né, que faz parte desse ministério tão abençoado. A gente pode estar contemplando que a palavra do Senhor, ela está sendo espalhada, está sendo pregada, vidas estão se rendendo, e com isso não tem outra resposta senão a casa do Senhor sempre lotada, amém? Glória a Deus. Externar aqui também a minha alegria, né? Está recebendo aqui o meu querido pai, que veio aqui nos prestigiar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é evangélico ainda, mas a gente crê em nome de Jesus que o Senhor está trabalhando, amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje, que o Senhor colocou no nosso coração, e eu peço que vocês repitam comigo: entre a razão e a graça. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Amém? Glória a Deus. Entre a razão e a graça. Quando nós falamos de razão, razão é um direito que eu tenho mediante a diversas circunstâncias que podem vir sobre a minha vida. Quando falamos de graça, não precisamos nos ater muito no contexto da graça, porque a graça, ela é a benevolência. Graça é um favor imerecido. Quando olhamos para o livro do Gênesis e por todo o livro da Bíblia, a gente vai ver o projeto missionário do Senhor. O quanto Deus investiu no projeto de resgatar o homem novamente, trazer o homem para perto de si. Ao olharmos o Gênesis, o capítulo 1, a gente vê a criação de todas as coisas: céu, mares, sol, lua, estrelas, astros, firmamentos. Ao olharmos o capítulo 2 do Gênesis, a gente vai ver a criação dos seres, do Éden, do homem. No capítulo 3 do Gênesis, a gente vai ver a queda. O homem se degrada pelo pecado, pela desobediência do homem. O pecado invade e aí há uma degradação do homem por intermédio do pecado. Mas nós vemos o capítulo 6 do Gênesis, e com a degradação do gênero humano, que a epígrafe, na maioria das Bíblias, das traduções, a epígrafe, o título, ele vai dizer degradação do gênero humano. Ou seja, o pecado,
entrou na vida do homem e toda a sua descendência foi degradada devido à presença do pecado. E aí, Deus, com a razão, com a graça, com o direito, Deus diz que vai destruir tudo. O homem não merece o que eu fiz por ele, a criação, o amor que eu dei a ele, o homem não merece. Então, Deus com a razão, Deus com o direito, Ele delibera a destruição. Ele diz: eu vou destruir o homem, vou destruir os seres, vou destruir as aves, os répteis e tudo que eu criei. Mas o mesmo capítulo 6 vai dizer que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Deus já tinha deliberado, Deus já tinha dito que iria destruir tudo, mas Deus encheu o homem de graça, e pela graça 8 seres humanos foram preservados da destruição. A mesma graça que livra Noé e os seus familiares da destruição, vai tirar eles da arca, e o Senhor vai dar uma nova oportunidade, um novo recomeço. O Senhor tira eles da arca e dá uma nova chance de vida para recomeçar. Mas se a gente vê o capítulo 7 do Gênesis até o capítulo 11, a gente vai ver que o homem novamente, ele se degrada no pecado, e o pecado vai abundando, abundando, e as suas gerações. O pecado novamente invade a vida do homem, pela desobediência. A gente vê que o homem, no capítulo 7 até o 11, o homem não volta-se para Deus. Ele começa a adorar a lua, começa a adorar o sol, começa a adorar os astros, e se distancia da presença de Deus. Mas Deus, ele sempre teve um projeto missionário de resgatar o homem. O Senhor, ele nunca desistiu desse projeto. E a gente vai ver o desenvolvimento, o nascimento desse projeto na família, na vida do homem, de uma forma mais sucinta, no capítulo 29 e no capítulo 30 do Gênesis. A gente vai ver a história de Jacó, o início da família de Jacó, e um projeto lindo que Deus tinha para continuar através da vida de Jacó, porque o projeto iniciou com Abraão, com Isaac, iria continuar com Jacó. O projeto de Deus é além de Jacó, com José e os demais. E aí, no capítulo 29, no finalzinho do capítulo 29, passando para o capítulo 30, a gente vai ver a história, o início, o desenvolvimento desse projeto missionário de Deus na família de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele era casado com Raquel e com Lia. E Lia, ela era fértil, ela dava filhos a Jacó. Porém Raquel era infértil, ela era estéril, ela não poderia dar filhos a Jacó. Lia concede Rúben, concede Simeão, concede Levi, concede Judá. E a Bíblia diz que o ambiente familiar de Jacó era marcado por brigas, por intrigas, por ciúmes, por competitividade, porque Raquel via Lia dando filhos a Jacó e ela não poderia dar filhos. Com isso, Jacó, ele se aproximava mais de Lia devido aos filhos, e Raquel se isolava, era desprezada. Então, os 10 primeiros filhos de Jacó, eles são criados no ambiente familiar de ciúmes, de intrigas. Eles não sabiam o que era perdão, eles não sabiam o que era amor, porque viam as mães competindo uma com a outra, a ponto de dar as suas servas para procriar, porque não podia dar filhos. Raquel chega para Jacó e diz: dai-me filhos, Jacó, senão eu morrerei. Jacó se ira com Raquel e disse: por acaso eu estou no lugar de Deus que a impeça de ter filhos? Aí Raquel vai: pois pegue minha serva Bila, tenha relação com ela, e através do intermédio dela me dê filhos. E aí a história diz, a Bíblia diz que vai se passar muitos anos sempre nessa competitividade, os 10 filhos sendo criados, grandes, já vendo sempre essa competitividade, um ambiente familiar todo tomado por competitividade, por ciúmes, por inveja, por intriga. E aí a Bíblia diz
que Deus se lembrou de Raquel. E agora Raquel não vai mais competir com a sua irmã. Deus agora vai dar um filho a Raquel, o primeiro filho de Raquel. Deus vai conceder o filho a ela. E ela, em vez de competir, em vez de brigar com a sua irmã, ela agora vai adorar a Deus, porque o Senhor tinha dado um filho. E ela diz: o Senhor me deu José, e Ele vai me dar outro, Ele vai me dar outro, Ele vai me dar outro. Agora José, ele é criado num ambiente onde não tinha mais competitividade. Porque a partir do momento que o Senhor concede filhos a Raquel, ela não vai mais competir com a sua irmã Lia. Ela vai dar amor, ela vai instruir, ela vai cuidar. Então José e Benjamim, posteriormente, eles são criados num ambiente onde não havia mais competitividade. A competitividade tinha passado. E a Bíblia diz que com a chegada de Benjamim, com o nascimento de Benjamim, há a morte de Raquel. E agora José e Benjamim iriam ser criados pelo pai Jacó. E aí a gente vê na história da Bíblia e no desenvolvimento que Jacó, ele vai instruir, ele vai cuidar, ele vai dar uma atenção, porque não tinha mais a mãe. E aí a Bíblia diz que Jacó, ele amava mais José do que os demais, porque José era diferente. José foi criado de uma maneira diferente dos demais irmãos. José, ele já se destacava. E José, a Bíblia diz que Jacó amava mais José porque era filho da sua velhice. O amor por José é tão grande de Jacó que ele vai dar uma túnica diferenciada para José, uma túnica de mangas compridas. E se você for entender a história, aquela túnica, ela não representava somente amor, somente compaixão, somente cuidado. Aquela túnica representava cargo de chefia, de diretor. José agora era o supervisor, era o chefe dos irmãos, contrariando toda a lógica, porque pelo projeto, pela regra que seguia, quem era para ser o chefe era o primogênito, era Rúben. Se Rúben não quisesse, era para ser Simeão. Se Simeão não quisesse, era para ser Levi, depois Judá. Mas o 11º filho agora era o chefe. Ele estava com poder, ele estava com a túnica. Ele era o chefe dos irmãos. E a Bíblia diz que tudo que os irmãos faziam de errado, José vinha dizer para o pai. Não era fofoca, era cargo de ofício, de chefia, de supervisão. Era o direito que ele tinha ao cargo que foi lhe concedido. José dizia: o que eles estão fazendo de errado eu não quero saber. O que eles estão fazendo de errado eu vou contar para o meu pai. Meu pai tem que saber, gostando ou não, papai vai ter que saber. Eu fui nomeado para isso. E isso desperta a ira dos irmãos. Os irmãos não aceitavam ser dominados, instruídos, serem submissos ao chefe, ao irmão que era mais novo. José agora estava crescendo. José era o chefe. José estava na mídia. José estava decolando. E os irmãos: aqui não vai reinar sobre a gente. E a Bíblia diz, no desenvolvimento da história, que os irmãos se enchem de ira, armam um plano para destruir o cargo de chefe de José. Para destruir o cargo-chefe de José. Porque José, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, mas ele era diferente dos irmãos. E os irmãos, como foi criado num ambiente diferente, não sabia o que era perdão, não sabia o que era submissão, eles não aceitam. E aí eles armam um plano para destituir José do cargo de chefia. Mas José tinha chegado ali ao cargo de chefia sem briga, sem ciúme. José não passou por cima dos irmãos. Você não vê na Bíblia José denigrindo os seus irmãos em nenhum momento. José agora é o chefe, mas não precisou passar por cima de ninguém. Ei, a mão tem 5 dedos, cada um tem a sua função, e nenhum entra na veia um do outro. Ei, diga para a pessoa que está ao seu lado aí: ei, não precisa entrar na veia de ninguém não. Não precisa tomar a função de ninguém não. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer.
A Bíblia diz que os irmãos vão para Siquém, levam o rebanho de ovelha, de gado miúdo, para pastar. Jacó dá ordem para o filho, José, o chefe. Porque Jacó, aonde os irmãos tinham ido levar o rebanho para Siquém, se os irmãos for lerem o Gênesis uns capítulos atrás, os irmãos vão ver que o local onde eles estavam era um lugar perigoso, porque capítulos atrás, Simeão e Levi, se não me falha a memória, tinham matado o rei de Siquém e todos os siquemitas. Eles desobedeceram a Jacó, fizeram uma chacina lá na cidade de Siquém. Aí Jacó soube que os filhos estavam lá em Siquém e disse: rapaz, é perigoso eles estarem ali, pode haver uma rebelião, pode haver uma revolta por parte dos siquemitas. Aí Jacó diz assim: José, os seus irmãos foram para Siquém. Olha a ordem de Jacó: José, os seus irmãos foi para Siquém, vá até lá, veja como eles estão, vejam como está o rebanho, dê notícias e volte. Era notícia, era o que Jacó tinha dito a José. Aí José, eis-me aqui, pai. A Bíblia diz que José vai até Siquém. E por incrível que pareça, José, a Bíblia diz que ele anda errante no caminho, ele se perde. José se perde. Como é que eu, Danilo, venho de Fortaleza para Pacajus 4 vezes na semana e eu me perco no caminho de volta? Não sei mais para voltar para Fortaleza. Foi da mesmo jeito que aconteceu com José. José foi para Siquém e a Bíblia diz que ele se perdeu lá, porque Siquém era próximo de Canaã e ele se perdeu lá em Siquém. Diga para a pessoa que está do seu lado: é mistério de Deus. É mistério de Deus. Como é que você vem para a igreja e não sabe mais voltar para sua casa? Você se perde. Não tem explicação. É mistério de Deus. E às vezes Deus, Ele muda os caminhos de volta da gente, para a gente não voltar mais atrás. A Bíblia diz que José chega em Siquém, se perde, e um homem encontra ele. Aí o homem diz assim: José, o que é que você está procurando? Ele: os meus irmãos. Aí o homem diz assim: eu ouvi eles dizerem que iam para Dotã. Aí olha o projeto de Deus. Como é o projeto de Deus na vida do homem? Se José tinha ficado em Siquém, provavelmente ele tinha morrido, porque Siquém não faz rota para o Egito. Siquém não tinha cisternas, não tinha água. Aí ele vai para Dotã. Dotã faz rota para o Egito. Quem vai para o Egito tem que passar por Dotã. E Dotã tinha água, tinha cisternas. E Deus não manda mais ele voltar para casa. Vai para Dotã. A Bíblia diz que ele desce para Dotã. E aí os irmãos já sabem da história, e eu não vou me ater aqui, porque esse não é o meu objetivo. A Bíblia diz que quando ele chega em Dotã e os irmãos veem ele de longe, diz: lá vem um sonhador. É agora que nós vamos destituir ele do cargo. É agora que nós vamos acabar com essa arrumação aí dele que tá mandando na gente. A Bíblia diz que sem nenhuma explicação, eles rasgam o cargo de liderança do irmão, traem o irmão, jogam o menino na cisterna, vendem o menino para os midianitas e voltam para casa. Porque pela ordem de Jacó, José era para ter ido e voltado. E José não volta para casa, quem volta é os irmãos. Aí os irmãos, olha como eles são traiçoeiros. Eles jogam o menino na cisterna, pegam a túnica, o cargo de liderança, matam um bode, molham a túnica no sangue, e quando chega em casa diz: pai, a túnica do teu filho, até o nome esqueceram. Até o nome. A túnica do nosso irmão é a túnica de José. Pai, aqui é a túnica do teu filho. Provavelmente um animal feroz o devorou. E a Bíblia diz que Jacó pega aquela túnica e começa a chorar, rasga as vestes e veste sacos de pano, ali como um luto pela perda do filho. E Jacó começa a chorar, começa a prantear. Jacó diz que
eu vou chorar a morte do meu filho até o mundo dos mortos, ou até a sepultura em outras traduções. Jacó estava dizendo: eu vou chorar a morte do meu filho, eu vou ficar de luto até o dia que eu morrer também. E isso não sensibilizou os irmãos a contarem a verdade. Eles omitiram a verdade. O capítulo 37 do Gênesis, a gente vai ver uma das histórias mais lindas da Bíblia. O desenvolvimento, o que se sucedeu após isso. José, na cisterna, sozinho, sem água, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos aos mercadores. Mas pelo projeto de Deus, Deus tira ele dali. Os mercadores poderiam ir para qualquer outra cidade, mas pelo projeto de Deus, leva o menino para o Egito. E a Bíblia diz que para consolar José, porque ele foi deixado ali de lado, a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Potifar, o autor de Gênesis faz questão de registrar: e o Senhor estava com ele. José vai para a prisão, e o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que todo o tempo o Senhor com José. José prosperava, José era incriminado, mas José vencia. José saiu da prisão. A Bíblia diz que José, com 17 anos, ao sair da cisterna, ao chegar no palácio de Faraó com 30, são 13 anos, né? 17 menos 30, 13. 13 anos em memória. Porque para os irmãos, para a família de Jacó, José estava morto. Então quem pensasse, quem falasse em Jacó, tinha que dizer em memória. José, em memória de José, ou seja, estava morto. José, 13 anos em memória. E a Bíblia diz que nesse intermédio de 17 até chegar na casa de Faraó com 30, a Bíblia diz que o Senhor lhe dá um filho. E olha o nome que ele bota no filho: Manassés. Ele diz: o Senhor me fez esquecer as aflições que eu tive e de toda a casa de meu pai. A ferida que estava no peito de José, de ser traído, de ser vendido pelos seus irmãos, tinha sarado. A ferida já não sangrava mais. Já não sangrava mais. Mas a gente sabe que tem coisas na nossa vida, por mais que a gente seja cristão, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, tem feridas na gente que é difícil de sarar, que sangra demais. E aí, José tinha esquecido. A ferida que antes sangrava, por ser traído pelos seus próprios familiares, já não sangrava mais, estava sarada. José, pelo projeto de Deus, pela onisciência de Deus, Deus já sabia que ia vir algo lá na frente que era com certeza algo que poderia atrapalhar o projeto de resgate do homem. Era a fome. Então Deus, na sua onisciência, a fome vai vir, vai atrapalhar o projeto de resgate do homem. Aí Deus revela os sonhos a José. José interpreta os sonhos, revela a Faraó. Faraó, vai vir 7 anos aí de bonança, e vai vir 7 anos de fome, de escassez. Então faz isso, que vai dar certo. Faraó, ele adota o projeto de José e bota José agora como o segundo homem mais poderoso do Egito. Um menino de 17 anos, que ninguém dava nada por ele, que era inexperiente, agora com 30, era o segundo homem mais poderoso do Egito. Mandava em tudo, só não mandava mais do que Faraó. 13 anos em memória. Aí vem 7 anos de fartura, 20 anos, 13 mais 7, 20. A Bíblia diz que depois dos 7 anos de fartura, vem 2 anos de fome, 22 anos em memória, pensando que estava morto, esquecido. A fome atinge a casa de Jacó, Canaã. Aí Jacó diz: vão comprar alimentos e tragam de volta. Olha o projeto de Deus. Jacó enviou 1 para 10. Enviou José para ir atrás dos 10 irmãos. Agora Jacó envia 10 para 1. Olha como é o projeto de Deus.
Diga para a pessoa que está do seu lado: nesse projeto, nem sempre a maioria vence. É projeto de Deus. Jacó vai e envia os 10 irmãos. Era para ser 11. O projeto era 11, mas só foi 10. Os 10 irmãos vão para o Egito. Quando ele chega na casa de Faraó, na casa de José, para comprar o alimento, a Bíblia diz que José conhece eles, mas José não se dá a se revelar. Eles não conhecem que era José. Eles não sabiam que era José. E a Bíblia diz que eles chegam para comprar mantimento. José não se revela e nem fala o hebraico, porque a Bíblia diz que José ele falava por intermédio de intérprete, ou seja, José falava o egípcio. O intérprete dele traduzia para os irmãos. Só que José falava o hebreu, ele não queria se revelar. Aí os irmãos falavam em hebraico. Só que José sabia tudo, ouvia tudo que eles estavam falando, porque José era hebreu. Números 32, versículo 23 diz que o pecado nos acha. Certamente o pecado vos achará. 22 anos eles passaram escondendo a mentira, a traição, o engano para o pai. E 22 anos depois, o pecado acha eles. Ei, irmão, não adianta esconder não. O que você fez de errado, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Um dia, o pecado vai te achar se você não confessar e se arrepender. E foi o que aconteceu com eles. 22 anos depois, eles chegam para comprar alimento. E aí José usa de estratégia. Prende um. Não, o mais novo tem que vir. Tragam o mais novo, senão vocês não voltam não. Aí ele prende um para Benjamim vir. O projeto era 11, não era 10. Os 11 tem que estar aqui. E aí, a Bíblia diz que eles confessam nesse momento. Eles com medo, pensando que José fosse matar eles, fosse fazer alguma coisa com eles. Aí eles ficam com medo, apavorados. Aí, nesse momento, 22 anos depois, eles confessam um pecado ali. Eles dizem assim, entre eles, José aqui, e eles conversando no hebraico, pensando que José não estava entendendo. Aí eles dizem assim: essa perseguição aqui, essa aflição aqui que nós estamos passando, é culpa da gente, porque a gente vendeu um menino, a gente matou um menino, a gente deixou o menino na cisterna, e nós não socorremos ele, vimos a aflição dele e não socorremos ele. O que está acontecendo com a gente hoje é culpa nossa. Eles confessam o pecado na frente de José. Eles compram o alimento, voltam para a casa de Jacó, depois voltam de novo quando acaba o alimento, e José diz: prepara um banquete, que eles vão almoçar comigo, meu dia. O administrador da casa prepara todo o banquete, prepara tudo. Quando os 11 voltam, aí José prepara a mesa, os egípcios, os administradores, e a mesa de José com os irmãos. A Bíblia diz que nesse momento que José vê Benjamim na mesa, a Bíblia diz que só tem choro. José vai para o quarto chorar porque ele não aguenta. Só tem choro. Você não vê choro na cisterna, se tiver muito pouco. José foi para a prisão, você não vê choro de José na prisão. Mas aqui, diante dos seus irmãos, daqueles que haviam traído, a ferida de José que tinha sarado, ela rasga. E agora vindo com mais força ainda, de frente para aqueles que tinham vendido, para aqueles que tinham traído. Por isso que José vai para o quarto, só chora, só chora. A Bíblia diz que o choro dele era tão grande, mas tão forte, que os egípcios foram dar notícia no palácio de Faraó. José só sabia chorar. A ferida tinha arrebentado. O que ele tinha esquecido veio à tona de novo, porque não estava completamente sarado. Porque tem coisas que para sarar precisa haver algo mais. E nesse caso, para sarar a ferida de José, precisava vir um perdão. E o perdão não tinha vindo ainda. Diga para a pessoa que está ao seu lado: hoje eu vou sair daqui esquecendo que eu tenho razão,
e vou dar lugar à graça. Você só vê o choro de José. José não se contém. E Deus, onde é que estava? Calado. Calado. Porque o perdão não dependia de Deus. O projeto estava ali. Era José chorando e Deus querendo dizer para José: a responsabilidade é tua. Se tu agir com a razão, porque a razão dava direito a José. O que é que a razão dizia no subconsciente de José? Eles estão aí na tua frente, os teus traidores. Tu agora é o chefe, tu agora é o governador, José. Retribui, José. Mata eles, bota eles como escravos, José. Esses traidores. A razão dizia isso no seu subconsciente. Mas o perdão era necessário para que o projeto continuasse. E Deus calado. Às vezes a gente pensa que para pedir perdão a alguém a gente tem que sentir de Deus. Pois, meu irmão, você vai morrendo sem sentir de Deus. A responsabilidade do perdão não vem de Deus não, é sua. Ela é individual. Cabe a você decidir se vai continuar com a razão ou se vai dar lugar à graça. O projeto só vai para frente se você liberar o perdão. José tinha razão. A história lhe dava direito dele se vingar dos irmãos. Deus, calado. Você viu que a gente leu aqui. José, na prisão, quem estava com ele? O Senhor. José foi para a casa de Potifar, quem estava com José? O Senhor. Mas aqui o autor não coloca, ele não registra que o Senhor estava com José. Ele estava só. A responsabilidade era dele. E aí, José não se aguenta, ele não se segura. A razão lhe dando direito para ele se vingar, para ele retribuir tudo aquilo que os irmãos fez com ele. A graça queria vir. E ele chorava, porque ele dizia, talvez no subconsciente dele: eu preciso fazer algo. A razão lhe dava força: se vinga, se vinga. Eles estão aí na tua frente. E José, em um dado momento, ele chega para os irmãos. Ele diz assim, ó: irmãos, se aproxeguem perto de mim. Se aproxeguem. Naquele momento, ele poderia usar de razão ou da graça. Se ele desse lugar à razão, o projeto acabava ali. O projeto acabava ali. Aí fica ao seu critério. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: quer continuar no projeto? Vai ter que perdoar. Vai ter que pedir perdão. Vai ter que liberar o perdão. Mas Danilo, me feriram, me machucaram, eles me extraíram, eles me venderam. Não interessa. Se você der lugar à razão, Deus tira do púlpito, Deus tira do louvor. Você sai da história e Ele levanta outro. Deus bota outro no projeto. Aí ele chega: irmãos, se aproxegue mais de mim, se aproxegue. Aí ele olha para os irmãos, o coração sangrando, a ferida sangrando. Aí ele diz assim para os irmãos: eu sou José. Ele se revela para os irmãos. Aí os irmãos se assustam, pensando que ele ia se vingar. Aí o que é que ele faz? Não fiquem tristes, nem fiquem irados com vocês mesmos, porque aprove Deus me colocar diante de vós para a preservação de vidas, para a preservação de almas. Aí, na hora que ele perdoa, a graça desce e o projeto continua. Eu queria chamar aqui a minha esposa. Vem cá, minha filha, por gentileza. Cadê a Riri? Vem cá, Riri. Não
tem nada combinado não, aqui é tudo ao vivo. Tá morrendo de vergonha, bichinha. Vem cá, minha filha. A gente viu na Bíblia a importância do perdão. A gente não dá atenção ao perdão. Isso é mais importante do que a gente pensa. O perdão é mais importante do que a gente imagina. Porque um projeto pode se acabar na sua vida por conta de você mesmo, por conta de orgulho besta, que você não se permite perdoar ou liberar o perdão. Deus tira você da história, levanta outra pessoa, por causa de orgulho besta. Porque a gente diz, mas fulano que me feriu, foi fulano que me machucou. E aí, se José fosse esperar o perdão dos irmãos, você acha que o projeto de Deus tinha continuado? Um dia, essa mulher aqui, e essa daqui, essa aqui ainda não tinha, ela chegou para mim e disse assim: Danilo, eu não aguento mais essa vida, Danilo. Eu não aguento mais essa vida de mentira, de traição. Porque sucessivas traições, a última ela descobriu. E ela diz: Danilo, a partir de hoje, o nosso casamento acaba aqui. Eu não aguento mais viver dessa forma. Nós passamos 1 a 2 meses separados. A minha esposa com a minha filha numa casa e eu na casa dos meus pais. E um certo dia, ela liga para mim: Danilo, nós precisamos conversar, porque a Hillary está sentindo falta. A Hillary está sentindo febre. A Hillary está sentindo saudade da gente dormir junto. Eu fui. A gente não tinha sido alcançado pela graça ainda. Nós não éramos cristãos. Por isso que Paulo diz aos romanos que o Senhor veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Agora a vez que era de Israel, era dos gentios. E eu acredito que naquele dia o Senhor tinha tocado no coração dela. E ela me chama para conversar. E ela diz assim: Danilo, por amor à nossa família, por amor à nossa filha, Danilo, mesmo eu não querendo, Danilo, porque a razão no subconsciente dela dizia: retribui, está com chifre nele, manda ele embora, retribui tudo que ele fez contigo, deixa de ser besta. A razão lhe dava o direito de exercer isso, mas a graça talvez lhe dizia no seu subconsciente: se não vier o perdão, o projeto da família se acaba. O projeto da família só continua se você abraçar a graça e liberar o perdão. E nesse dia, ela chegou para mim e disse assim: Danilo, por amor à nossa filha, Danilo, por amor ao nosso projeto, Danilo, eu vou lhe perdoar. Naquele dia, ela chorava igual José chorava. Essa menina chorava igual José chorava. E eu chorava e via ela chorando. E está todo errado. O projeto, presta atenção, olha a importância do perdão. Se naquele dia ela não tivesse perdoado, esse projeto aqui, não estaria aqui. Tinha se acabado. Nós estávamos degradados no mundo. Essa aqui não tinha nascido, essa aqui não estava na igreja, e essa família não tinha alcançado o projeto da salvação. Pode descer, minha filha. Glória! Oh, aleluia! Eu peço que o louvor já pode se organizar aí para subir o louvor. José perdoa os irmãos. Aí a gente entra no que a gente leu. Lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. Abraçado com ele também chorou Benjamim. José beijou todos os seus traidores, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. O projeto de Deus dá continuidade. Aí a gente vê Deus enviando profetas posteriormente. Aí Deus diz: eles apedrejam, eles matam. Indo para o Novo Testamento, a gente vê Deus: vou enviar o meu filho. Possa ser que por ser o meu filho,
eles me respeitam e me ouçam. Aí vem a graça em forma física, Jesus. José, Deus tinha enviado José 1 para 10. Depois foi 11 para 1. Aí agora Deus envia Jesus, para todos. Da mesma forma de José, Jesus foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, e sem explicação alguma foi condenado à morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, foi para o matadouro. Não tinha pecado, não tinha culpa, de forma inocente veio ao mundo, de forma traiçoeira, foi condenado e crucificado. Mateus diz que ao meio-dia no Gólgota, até às 3 horas da tarde, o céu escureceu. Jesus estava só. Onde é que estava Deus? Calado. Deus não estava com ele naquele momento. Por isso que Jesus, com o braço estendido, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era Deus dizendo: ou tu perdoa, ou o projeto acaba aqui. Eu enviei você para todos, mas todos só vão vir se o perdão vier primeiro. O que é que Jesus faz? Olha para os seus acusadores, olha para aqueles que venderam, aqueles que o traíram, e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele diz: está consumado, Pai. O grito dele sai do Gólgota, passa pelo Jardim das Oliveiras, invade o templo, rasga o véu de alto a baixo. O perdão veio, a razão foi deixada de lado. Ele tinha razão. Pai, condena eles. Eu de forma inocente, eles me venderam. Eu estou aqui pagando por causa deles. José tinha razão, Jesus tinha razão, mas abriram mão da razão, abriram mão do direito e deram lugar à graça, abraçaram o perdão. Eles não precisavam perdoar, mas para o projeto de Deus continuar, eles abriram mão de tudo que eles tinham do direito e abraçaram o perdão. Aí, para você ver como Deus é tão maravilhoso e como Jesus é tão bondoso, que a Bíblia diz, Lucas vai dizer, que Maria Madalena vai visitar o sepulcro. José, 22 anos em memória. Jesus, 3 dias em memória. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu estou com dó de quem achou que eu estava em memória. Eu estou com dó de quem achou que o meu casamento estava em memória. Projeto de Deus não morre. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Não morre. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer. Maria Madalena vai ao sepulcro, encontra Jesus, não reconhece Jesus, e quando Jesus se revela para ela, olha o que é que Jesus diz para Maria Madalena: Maria, no sepulcro ainda, vá dizer aos seus irmãos. E olha o que é que ele diz para aqueles que venderam, para aqueles que tinham traído dele. Ele diz assim: Maria, vá dizer aos seus irmãos e a meus irmãos também, que eu vou para Galiléia, eu vou esperar eles lá. Me diga aí, quem em sua sã consciência iria chamar de irmão quem te vendeu, quem te traiu, quem te condenou à morte? Quem é em sã consciência que ia chamar essa pessoa de irmão? Jesus chama todos eles de irmão. Diga: meus irmãos, Maria, que eu vou encontrar eles na Galiléia. Jesus passa 40 dias sarando as feridas, dando as últimas instruções. Jesus diz, quando é levado ao céu, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a louvar. E nesse momento, não sei como você se encontra,
Se você se encontra com a razão ou com o direito, eu quero te dizer uma coisa: hoje você vai sair daqui, por aquelas portas ali, abrindo mão da razão, esquecendo que tem do direito, para a preservação do projeto de Deus na sua vida. Hoje você vai perdoar, você vai dar lugar ao perdão, para a sua vida continuar dando certo e o projeto de Deus não ser levantado por outra pessoa no seu lugar. Feche seus olhos, medite nessa letra. Preciso de ti, Aleluia. preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso entender o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Apaga as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Preciso de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preciso de ti. Aleluia, Deus. É tempo de perdoar, gente. É tempo de pedir perdão. Você precisa esquecer que você tem razão e tem direito, e perdoar quem lhe ofendeu, ou liberar o perdão sobre a vida da pessoa. O que é que você está esperando para pedir perdão para quem lhe ofendeu? Vai esperar a pessoa morrer para pedir perdão? Vai esperar o seu cônjuge estar no leito de hospital para pedir perdão, quando não tem mais jeito? O tempo de perdoar é hoje. O tempo de pedir perdão é hoje. O tempo de se arrepender é hoje. Não importa o que você fez,
Se arrependa, peça perdão, se reconcilie com o Senhor, se reconcilie com o seu irmão. A frase mais importante do Pai Nosso: Senhor, perdoa minhas ofensas. Aí olha o que é que Deus diz: eu só te perdoo se você perdoar quem lhe ofendeu. O perdão é mais importante do que a gente imagina. O perdão é mais sério do que a gente pensa. Se tu vier ofertar na casa do Senhor, e se tiver alguma coisa contra o teu irmão, nem oferta não. Vai se reconciliar quem lhe ofendeu, depois tu oferta. Você precisa pedir perdão hoje. Você precisa liberar o perdão hoje. O tempo de viver é hoje, não é amanhã. Não espere a pessoa não ter mais chance, está distante, não ter mais contato, não está mais próxima de ti para te pedir perdão. Não espere a pessoa que lhe ofendeu vir até você para lhe pedir perdão. Porque se José esperasse os seus irmãos lhe pedir perdão, o projeto tinha se acabado. Guarde essa mensagem no seu coração, e que a sua vida seja transformada a partir de hoje com essa mensagem. Que você possa se arrepender, que você venha esquecer de tudo que você tem direito, por amor à obra, por amor ao projeto, por amor à sua família, por amor aos seus filhos, por amor à sua religião e aquilo que você acredita. Libere o perdão, perdoe, mesmo sem ser ofendido, mesmo se foi ofendido. Libere o perdão. O perdão, ele sara todas as feridas, ele cura a ferida da alma. O perdão escandaliza quem lhe ofendeu. Libere o perdão e você verá os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém.